Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. O JBR Saúde, você sabe, é uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E este conteúdo, como os demais, ele é postado todas as quintas-feiras no site do jornaldebrasilia.com.br e nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. O nosso propósito aqui é prestar um serviço de forma bem didática, recebendo convidados, convidadas da área médica. E hoje chegou a vez do Dr. Francisco Porfírio, a quem eu agradeço a presença ilustre dele aqui. Ele é especialista em cirurgia de catarata refrativa e ele preside também a Sociedade Brasiliense de Oftalmologia. Tudo bem, doutor Francisco? Bem-vindo. Boa tarde, Estevão. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Ah, que bom, seja sempre muito bem-vindo aqui. Pois é, doutor Francisco Porfírio, nós, nesse espaço, nós já abordamos síndrome pós-Covid e outros temas afetos, né, à Covid-19. Mas é interessante o viés que vamos adotar hoje, né? Razões para que você, que está nos acompanhando, faça um check-up dos seus olhos, um check-up oftalmológico, pós-Covid-19. Por que, doutor Francisco? Bom, Estevão, a gente ainda temos 1 ano e meio de pandemia, a gente ainda, ao certo, não sabemos o que o vírus pode causar no olho humano. Mas algumas pesquisas têm mostrado alterações retinianas, alterações de coagulação, trombose nas artérias e nas veias da retina e cegueira. E nós não podemos esquecer que o tratamento para o Covid é um tratamento agressivo que inclui anticoagulantes, inclui corticoide. Os corticoides, por exemplo, eles podem causar doenças nos olhos, como catarata, glaucoma. Sabemos também que o vírus diminui a imunidade e a queda da imunidade pode fazer o aparecimento de infecções nos olhos, principalmente infecções fúngicas, algumas delas pelo fungo negro, que é extremamente grave, que tem 50% de letalidade e uma incidência alta de cegueira. Ou seja, apesar de não termos ainda uma absoluta certeza das alterações do vírus nos olhos, já temos pacientes nos procurando com alterações importantes, catarata, alterações retinianas, conjuntivites, tem relatos na literatura de conjuntivite pelo coronavírus, ou seja, todo mundo que passa pela doença, quando estiver de alta, é muito importante fazer uma consulta oftalmológica para ver se teve alguma sequela do vírus ou alguma sequela relacionada ao tratamento. É interessante demais essa primeira explanação do senhor, porque a gente ouve muito bater na tecla da perda de olfato, né? Principalmente perda de olfato do paladar, mas
eu confesso ao senhor que realmente há muito pouca informação relacionada a danos ou sequelas para a nossa visão. Então, por isso que eu achei essa pauta muito interessante. O senhor foi muito feliz ao destacar que é uma doença muito nova, né? Há muito mais dúvidas do que certezas, mas quando o senhor fala que já recebeu pacientes que tiveram Covid e apresentaram catarata, eu faço a pergunta ao senhor, essa pessoa, ela já tinha tendência à catarata, já tinha desenvolvido e o processo acelerou, ou ela não tinha? E depois surgiu? Não. Então, geralmente existem pessoas que têm uma sensibilidade ao usar o corticoide, o tratamento para o coronavírus, né, é o corticoide, pode, mesmo que não tenha nada de catarata antes, pode desenvolver a catarata depois do uso da medicação de corticoide. Então, são pessoas que eram saudáveis, não tinham nada na vista, não tinham catarata, e devido ao tratamento agressivo com corticosteroides, desenvolveram catarata. Então, não tinham nada, apenas uma sensibilidade ao corticosteroide. O corticoide, doutor Francisco, ele aumenta, ele eleva a pressão, é isso? Sim. Os efeitos do corticoide, além de facilitar o aparecimento e a formação da catarata, em pessoas mais jovens e pessoas sensíveis, podem sim elevar a pressão dos olhos e, em alguns casos, se essa pressão se persistir alta, pode causar uma doença grave chamada glaucoma. O glaucoma é o aumento da pressão, né, intraocular, que pode levar a cegueira, inclusive, né? Sim, o glaucoma ele vai lesando o nervo óptico e, se não for tratado a tempo, pode ter uma cegueira irreversível. Inclusive, o glaucoma é a principal causa de cegueira prevenível no mundo. Pois é. Agora, é uma coisa irreversível. Uma vez a pessoa cega pelo glaucoma, nós, oftalmologistas, não temos o que fazer. Olha só, mesmo com todos os avanços da medicina, e na segunda parte da nossa entrevista, nós vamos abordar avanços científicos, novos métodos, novos aparelhos, mesmo com todo o avanço tecnológico, o glaucoma, se chegar a um determinado ponto, torna-se irreversível, né? Exatamente. A medicina, a oftalmologia evoluiu muito no tratamento do glaucoma, mas principalmente na prevenção e no tratamento de casos precoces ou moderados. Casos extremamente avançados, nós ainda não temos tratamento no momento. Existem pesquisas com células-troncos, existem vários tipos de pesquisas, mas ainda muito embrionárias. No momento, pacientes com glaucoma muito avançado é uma cegueira irreversível. Hoje você está acompanhando aqui no JBR Saúde um bate-papo com o Dr. Francisco Porfírio, ele é especialista em cirurgia de catarata refrativa e preside a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Nós o chamamos, é claro que a gente abre o leque, né? Aproveita toda a experiência dele, mas o assunto principal hoje são razões para você fazer um check-up oftalmológico se você teve a Covid-19. Claro que um check-up oftalmológico é digamos, um conselho, uma dica para todos. O problema é que quem teve a Covid muitas vezes não está atento para isso, né? A gente já falou muito na síndrome pós-Covid, doença atinge os nervos, os músculos, né? Você perde força muscular, mas a gente não vê muito essa pauta na mídia de uma maneira geral das sequelas para a nossa visão. Doutor Francisco, como é esse check-up oftalmológico pós-Covid? O que a pessoa tem que fazer? Bom, o oftalmologista, ele vai principalmente medir a visão, medir a pressão intraocular e o mais importante é um exame de fundo de olho. Existe uma colega nossa, Heloísa Nascimento, da Universidade Federal de São Paulo, que fez um trabalho com pacientes pós-Covid com uma incidência não alta, porém, casos de trombose nas veias e artérias da retina, com sequelas e sequelas importantes. O exame mais importante oftalmológico é o fundo do olho, é o mapeamento da retina, porque foi onde observamos casos de trombose nas artérias e nas veias da retina.
Quando acontece essa trombose nas veias e artérias da retina? Porque a gente só fala do nosso coração, né? Mas veias e artérias da nossa retina, o que acontece? Então, a trombose, ela gera uma isquemia e a retina é muito sensível à isquemia e você pode ter perda de células de neurônios da retina com sequelas irreversíveis. Agora, nós temos tratamento com antiangiogênicos que diminuem as sequelas. Não é que a gente consegue voltar a visão a 100%, porém a gente consegue minimizar os efeitos e as sequelas do coronavírus na retina, com casos, inclusive, até com uma recuperação significativa da visão. Doutor Francisco Porfírio, eu sempre gosto também de abordar a questão do ambiente privado na saúde, mas também do ambiente público, porque, obviamente, se abraça o maior número de pessoas que não têm, né, muitas vezes, recursos para acessar. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia e as sociedades como a do DF estão se mobilizando para jogar a luz nessa importância do check-up oftalmológico para quem já teve a Covid? Sim, Estevão. Nós fizemos uma divulgação em várias mídias para que os pacientes fiquem atentos e, ao se livrarem do coronavírus, procurem um oftalmologista. E a rede pública do Distrito Federal também está equipada com oftalmologistas competentes e com aparelhos que são possíveis atender os pacientes pós-Covid. Não só a rede privada, mas a rede pública também pode acolher esse paciente, fazer o diagnóstico e é capaz de fazer o tratamento também. Fizemos uma propaganda significativa, vamos continuar avisando a população, vamos continuar divulgando na mídia a necessidade de um check-up oftalmológico pós-Covid. Esse check-up, doutor Francisco, numa consulta você faz, além da Covid, nós que não tivemos a Covid, qual que é o conselho, né, para que as pessoas procurem um especialista? É um check-up por ano, a partir de determinada faixa etária? Como é que fica isso? O check-up oftalmológico, o ideal é que todas as pessoas passem pelo menos 1 a 2 vezes no oftalmologista. Agora, pessoas acima de 40 anos são aconselhadas a anualmente passarem no oftalmologista, porque a incidência de doenças como catarata e glaucoma aumenta muito após os 40 anos. Pessoas acima de 40 anos são orientadas a todos os anos passarem no oftalmologista, medir a pressão, ver o fundo do olho e fazer a medida da visão. Vamos fazer o seguinte, o papo está excelente, bem didático, rápido, mas é muito rápido mesmo esse intervalo. E não saia daí, porque na segunda parte aí a gente vai falar um pouquinho dos avanços da medicina oftalmológica, da cirurgia de catarata. Você pode até não estar pensando nisso no momento, mas provavelmente, com o passar do tempo, poderá pensar. A minha mãe já fez, minha sogra já fez, eu ainda não fiz, mas provavelmente poderei fazer, né? Então, como é que está essa cirurgia hoje? Está avançada? A gente sai no mesmo dia? A gente vai... Pode falar, doutor Francisco. A cirurgia de catarata está muito avançada e no intervalo a gente conversa com mais detalhes. Com certeza. Na volta do intervalo, esse e outros assuntos. Fique aí, daqui a pouquinho. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília, por Brasília. Sejam bem-vindos de volta. Eu falei que era rápido. Segunda parte do bate-papo aqui do Dr. Francisco Porfírio, especialista em cirurgia de catarata refrativa e presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Eu deixei no primeiro bloco, já deixa para esse segundo bloco.
Cirurgia de catarata, como é que está isso hoje, doutor Francisco? A cirurgia de catarata foi uma das partes da oftalmologia que mais evoluiu nos últimos anos, principalmente as lentes intraoculares. Houve um investimento maciço em recursos, principalmente nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, e hoje nós temos lentes intraoculares para a cirurgia de catarata muito evoluídas, que fazem com que o paciente não só melhore a visão, não só fique livre da catarata, mas também consiga se livrar dos óculos. Então, a cirurgia de catarata evoluiu muito com as lentes intraoculares e com os lasers. Nós temos hoje uma tecnologia fantástica, fazendo com que o paciente entre e saia no mesmo dia e tenha uma recuperação visual de 24 a 48 horas. Um tratamento muito seguro, com risco baixo, e muitos pacientes, a maioria, consegue ficar livre dos óculos. Ah, que legal. Então, além da catarata, a cirurgia, na maioria das vezes, corrige também o grau que a pessoa apresenta. Sim, isso foi a principal evolução da cirurgia de catarata na última década. Foi o aparecimento de lentes intraoculares que fazem com que o paciente não só fique livre da catarata, mas também consiga, em 94% dos casos, quando está indicado a colocação de lentes intraoculares multifocais, o paciente consegue também se livrar dos óculos em torno de 94% dos casos. Que legal. O que é a catarata, para quem não conhece, para explicar didaticamente? A catarata é uma alteração, principalmente da idade, que vai mudando a transparência da nossa lente natural, chamada cristalino, que quando somos jovens ela é totalmente transparente e, principalmente na terceira idade, ela começa a ficar opaca e a visão começa a ficar embaçada. Isso acontece principalmente depois dos 55, 60 anos de idade. Todo mundo vai ter catarata um dia, uns mais precoce, outros um pouco mais tardio, mas essa alteração da coloração do cristalino faz com que a pessoa vá perdendo visão e vá cada vez enxergando mais embaçado. Então, você já matou então, a pergunta que eu iria fazer, mas eu vou insistir, porque é interessante. Não tem como escapar dessa danada, não? Todo mundo vai ter um dia? Sim, todo mundo vai ter. Inclusive, os animais com envelhecimento também têm. É mesmo? Todo mundo, se você examinar pessoas de 80, 85 anos, todo mundo tem catarata em níveis individuais, mas todo mundo já tem uma perda visual relacionada à perda da transparência do cristalino. Então, é uma coisa que acontece em todas as pessoas. A gente brinca que catarata é uma doença de sucesso, porque quem tem catarata é que chegou na terceira idade e geralmente ficou mais velho. Então, com o envelhecimento, todos nós teremos catarata. E a rede pública também está capacitada hoje. Eu acho que a demanda deve ser enorme. Não nesse período que estamos vivendo a Covid, muitos tratamentos acabaram sendo interrompidos ou tiraram o pé do acelerador, mas tem muita demanda na rede pública para essa cirurgia também, né, doutor Francisco? Sim. A gente, antes da era do Covid, a fila era pequena, assim, a rede pública estava bem aparelhada para tratamento da catarata. Depois da era pós-Covid, isso atrasou um pouco, porque as cirurgias eletivas e catarata é uma cirurgia eletiva, parou-se de fazer cirurgia de catarata e a fila voltou a aumentar. Mas a rede pública do Distrito Federal voltou a fazer cirurgia de catarata e, em bem pouco tempo, nós teremos uma fila reduzida, como era na era pré-Covid. Quanto tempo dura a cirurgia em média? A cirurgia de catarata é uma cirurgia extremamente rápida, a média de 10 a 15 minutos o tempo de duração da cirurgia de catarata. É muito rápido. Os senhores não fazem os dois olhos ao mesmo tempo, né? Um depois do outro? Não. O único país que faz os dois olhos ao mesmo tempo é o Canadá, por motivos de saúde pública, mas o Conselho Brasileiro de Oftalmologia proíbe veementemente que se faça os dois olhos no mesmo dia, porque, apesar de ser uma cirurgia extremamente segura, o risco não é zero. Se um paciente tiver uma infecção nos dois olhos, ele fica cego. É uma incidência de 1 para cada 6 mil cirurgias de catarata, uma incidência muito baixa, mas não é aconselhado fazer os dois olhos no mesmo dia.
Você pode fazer um olho numa semana, o outro na outra semana, ou com 10 dias depois, mas nós não aconselhamos fazer a cirurgia de catarata nos 2 olhos no mesmo dia. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho interessante também, porque, claro, quando a vista já está muito embaçada, presume-se que a qualidade, né, da visão já esteja muito comprometida. Não é para chegar nesse momento. O exame, aí que eu volto a falar da importância do check-up. Nesse check-up anual, o início da catarata já pode ser detectado e o seu oftalmologista de confiança, Estevão, já está na hora, vão começar a pensar numa cirurgia por aí? Sim. O diagnóstico da catarata é um diagnóstico fácil de ser feito. Qualquer oftalmologista pode fazer esse diagnóstico. Por isso que, acima de 40 anos, os exames oftalmológicos têm que ser anuais, porque a catarata, o desenvolvimento é lento e o oftalmologista ele consegue, no exame de lâmpada de fenda, saber se o paciente começou com a catarata, se essa catarata está evoluindo mais rápido ou mais lenta, e saber o momento ideal de abordar esse paciente cirurgicamente. Então, através de um exame, qualquer exame oftalmológico, o seu oftalmologista, ele tem como saber se você tem ou não tem catarata. Bom, a gente vai da faixa etária mais alta para as mais baixas. Criança, como detectar problemas de visão em criança? Rendimento escolar cai, é para acender o sinal de alerta? Sim. Bom, primeira coisa, é muito importante avisar da necessidade do teste do olhinho, ou seja, todas as crianças, quando nascem, elas têm que passar no oftalmologista para dilatar a pupila, para fazer o teste do olhinho, para descartar doenças congênitas, como catarata congênita, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade. Agora, na fase pré-escolar, a criança também tem que passar no oftalmologista, porque, às vezes, uma miopia pode fazer com que a criança tenha um rendimento escolar baixo e, às vezes, essa criança é caracterizada como uma criança que não é inteligente e, na verdade, ela tem uma inteligência normal ou, às vezes, até acima da média, mas ela não está conseguindo enxergar. Um simples óculos resolve o problema dessas crianças. Então, na faixa pré-escolar, as crianças têm que passar no oftalmologista, medir a porcentagem de visão e saber se precisa usar óculos ou não. Isso salva uma criança na escola, faz com que o aprendizado aumente e ela consiga ter um aproveitamento normal com um simples exame oftalmológico. É interessante porque ela também consegue se afastar dos rótulos que lhes são dados, né? Porque, é desinteressada, é preguiçosa. Às vezes a criança não está conseguindo enxergar o quadro, né? Já pegamos várias crianças chamadas de preguiçosas, chamadas de crianças pouco inteligentes, crianças desinteressadas, e tinha miopia de 5, de 6 graus. Quando se corrigiu essa miopia, essa criança simplesmente foi a primeira aluna da classe, porque simplesmente ela não enxergava o quadro. Ela tinha dificuldade de enxergar o professor e de enxergar o quadro negro. Quando essa criança corrigiu a sua miopia, ela se tornou a primeira criança, a criança mais número 1 da sala. Então, esses rótulos que às vezes nós colocamos nas crianças como desinteressadas, como crianças que não são inteligentes, apenas pode ser resolvido com óculos, apenas é um erro refrativo, uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, que um oftalmologista pode detectar no simples exame oftalmológico. Como é que estão as cirurgias para correção dessas questões, da miopia? Hoje é muito rápido. Eu fiz essa cirurgia, salvo engano, tem uns 20 anos. E já era um avanço para a época. Eu voltei a usar óculos, mas eu acho que é mais vista cansada, porque você força muito o computador, né? Como é que está essa questão hoje? A cirurgia refrativa é a cirurgia que permite ao oftalmologista fazer com que o paciente pare de usar óculos pelo tratamento da miopia, da hipermetropia e do astigmatismo. Esse tratamento é feito através de um excimer laser, e os excimer lasers, nos últimos 20 anos, evoluíram muito. Hoje, nós conseguimos tratar graus altos de miopia, graus altos de hipermetropia, astigmatismo, e 96% dos pacientes ficam totalmente livres dos óculos. O tratamento é muito seguro,
porque ele é um tratamento de superfície, com índice de complicações raras e com um êxito muito, muito grande. A cirurgia refrativa para ficar livre do óculos é uma cirurgia fantástica, desde que o médico faça o exame, perceba que o paciente tem uma córnea com uma saúde, com uma espessura, com um formato normal. Quando bem indicada, a cirurgia refrativa é simplesmente fantástica. Ela consegue o êxito de deixar o paciente livre do óculos em 96% dos casos. A partir de que idade? Adolescente pode fazer? Não, nós indicamos que seja a partir de 21 anos de idade, porque antes dessa idade, primeiro, o grau pode alterar, o grau não vai estar estável, e segundo, a córnea ainda não vai estar cross-linkada, ela vai estar insegura, ela vai estar com risco maior de uma complicação que nós chamamos de ceratocone ou ectasia corneana. Nós desaconselhamos a cirurgia refrativa abaixo dos 21 anos de idade. Perfeito. Para a gente finalizar, um campo bem didático, colírio é remédio? O colírio, ele não pode ser usado como automedicação. Se ele for usado como automedicação, por exemplo, um colírio de corticoide pode causar um estrago, um glaucoma, uma catarata. Agora, um colírio, quando receitado por um oftalmologista, ele sim pode ser um remédio, pode tratar infecções, pode tratar conjuntivite, esclerites e realmente resolver o problema, principalmente do olho seco. Nós moramos numa cidade muito seca. Claro. Nós encontramos uma quantidade muito grande de pacientes com olhos secos que têm sintomas, que têm visão embaçada, e um simples colírio lubrificante consegue resolver o problema desse paciente. Mas, lembrando, tem que ser prescrito por um oftalmologista. Não pode ser prescrito por um parente, por um vizinho, por um amigo. Pela vovó? Pela vovó, não. Tem que ser prescrito por um oftalmologista. Doutor Francisco Porfírio, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Estevão. Muito Doutor obrigado Francisco, pela oportunidade de participar desse programa fantástico. Eu estou sempre à sua disposição e dos seus ouvintes. Fiquei muito satisfeito pelo convite e muito satisfeito pela participação do seu programa. Nós é que ficamos honrados aqui. Doutor Francisco Porfírio, especialista em cirurgia de catarata refrativa, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Aí nós falamos sobre a importância do check-up oftalmológico para quem teve a Covid, da importância de você sempre também procurar o seu oftalmologista de confiança. Na rede pública também você deve, o governo tem aberto as portas para, por exemplo, cirurgias de catarata, tomara que volte após vencermos essa Covid-19, mas o mais importante é de forma bem didática, eu acho que a gente conseguiu abordar os principais temas afetos à nossa visão. Eu deixo o convite para você, este e os demais conteúdos, eles ficam postados, ou estarão postados a partir desta quinta-feira, anote aí, jornaldebrasilia.com.br, em todas as redes sociais do imagemcredibilidade.com. A gente volta na semana que vem com mais um especialista de plantão aqui no nosso consultório, entre aspas, virtual. Então, Francisco, até a próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Estevão. Um forte abraço a você e a seus ouvintes. Boa semana para todo mundo. Se Deus quiser, para todos. Amém. Obrigado.